No passado, uns 40, 50 anos para trás, igreja evangélica e protestante era abstêmia. Pastores e membros todos. De um tempo para cá, menos os luteranos. Os luteranos sempre gostavam. O Lutero gostava de uma cervejinha e tudo mais. Mas, geralmente, os outros batistas, presbiterianos, eram abstêmios. De um tempo para cá, começaram a flexibilizar isso aí. E eu tenho em casa documentos falando que o grupo de risco com maior para alcoolismo são pastores e padres. Padres por causa do vinho da missa. Isso aqui não é o Rodrigo falando para detonar, não. Tem artigo científico publicado nisso. A quantidade de padres. Eu dei aula numa faculdade evangélica, que não vou falar qual, que eu substituí um professor, pastor, que o problema dele era o alcoolismo. Já conversei com um médico cardiologista que aquela velha história de um pouquinho de vinho todo dia é bom para o coração. Ele falou assim, a Associação de Medicina nunca vai recomendar isso, porque ninguém vai ficar só num tantinho. Alguns podem ficar, outros não. Essa parte da linha. Então, assim, eu respeito quem tem diferente, mas eu, particularmente, eu assumi a postura da abstinência de vinhos e qualquer outra coisa. Mas Rodrigo, por que está escrito vinho, então? Bom, aí é o seguinte, naquela época... não é que está errado, é porque é igual em português, manga. Pode ser tanto manga de camisa como manga de chupar, mas a palavra é a mesma. Em inglês você tem duas palavras diferentes, você tem mango e sleeve. Então, se eu estiver pensando em inglês, fala assim, mas vem cá, mas se ele está falando de roupa, por que usou mango, né? E não sleeve? É porque em português a gente tem uma só palavra para as duas coisas. Em grego, a palavra para vinho, você tem algumas palavras, mas uma das principais é a palavra oinos, que significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Em hebraico, yain, que também significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Há crianças, por exemplo, no livro de Isaías fala o seguinte, e vocês darão vinho aos recém-nascidos. E tá yain e oinos em grego. Mas vai dar vinho de verdade para as crianças? Não. Quando você vai no estudo da cultura greco-romana, você descobre uma coisa muito interessante. O vinho alcoólico, que o vinho só dá uma vez por ano a uva, né? Tem essa questão. Como é que você vai mantê-lo não alcoólico o ano todo? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Na cultura greco-romana, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Eu vou fazer uma comparação e vocês vão entender. É como a maconha. Eu sei que tem muita gente que usa maconha, tem professor universitário que usa maconha, tem alguns que brigam para a legislação da maconha, etc, etc, etc. Mas o fumar maconha ainda é uma coisa abjeta. Tanto é que se eu chegar aqui fumando uma maconha, você não vai ter podcast. Já deu rolo no passado alguém que fez isso. Sim. Não é isso? No passado... Esse daqui saiu de lá e veio para aqui. Aí o que acontece? No passado, o pessoal tomava vinho? Tomava. Mas nas noites romanas, nos cultos a Baco, mas quando você pega os filósofos estoicos, os epicureus, você pega, por exemplo, as meditações de Marco Aurélio, que era imperador de Roma, detonam com isso. Detonam com isso. Então você nota que não era comum, mesmo na Roma pagã, o consumo de vinho. Então, como é que eles faziam para beber o vinho e se alegrar? Eles pegavam, quando o vinho alcoolizado, eles pegavam sempre um pouco de vinho para misturar com a água, porque é o que purificava a água. Não tinha ideia de filtro. Por isso que Paulo fala com Timóteo, não bebe só água, não toma um pouquinho de vinho também, por causa da dor do seu estômago. Era vinho medicinal. E uma das coisas, a gente tem, Plutarco fala sobre isso, você tem em Tácito, vários autores romanos, o vinho puro, alcoolizado, sem mistura de água, não era bem-vindo. No Apocalipse, quando Deus vai falar das pragas finais, que a cólera de Deus está caindo, fala o seguinte, e eles beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Olha que interessante essa expressão, preparado sem mistura, porque o vinho era misturado com água para você não se embriagar. E eles faziam também muito vinho de uva passa para virar um suco de uva. Então, agora é lógico, há momentos na Bíblia que Deus tolera aparentemente o vinho, por exemplo, Noé se embriagou porque descobriu o poder ali, não há nenhuma repreensão de Deus e tudo mais. Só que a revelação de Deus ela vai progressivamente modificando. No Antigo Testamento também o cara casava com 2 mulheres. Jacó casou com 2 mulheres. Depois Cristo já foi tirando isso.
No Antigo Testamento havia alguma tolerância, algumas práticas. Até você falou, vamos fazer um dia a diferença de Deus no Antigo Testamento para o Novo, que Deus aos pouquinhos vai mostrando que não é bem assim. Eu hoje, Rodrigo, particularmente, mas eu tenho que deixar bem claro para a galera que está assistindo, há teólogos que discordam de mim. Não estou querendo ser o dono da verdade, não. Eu só estou falando da minha experiência. Eu, Rodrigo, particularmente, com base em tudo o que eu já vi sobre a bebida alcoólica, eu tomei a decisão de ser abstêmio. Porque o mesmo efeito que o vinho vai fazer na minha mente, qualquer outro tipo de droga alucinógena vai fazer. E uma droga alucinógena é a porta para outra. E aí eu penso, se eu posso beber vinho, por que eu não posso fumar? Qual o problema? Por que agora o vinho... Se eu posso beber o vinho, por que eu não posso beber um uísque? Por que eu não posso beber um uísque? Aí eu vou beber só um pouquinho de uísque. Daqui a pouquinho aquele pouquinho vira um pocão. Ou mesmo que eu, Rodrigo, consiga ter abstinência. Eu consigo ficar só no pouquinho do uísque, só bebo isso aqui. Mas o meu filho vai me ver bebendo. E o exemplo que eu vou dar para ele é que não tem problema, porque ele me viu bebendo vinho, ele me viu bebendo uísque. Só que ele talvez não vai ter a mesma resiliência que eu e ele vai virar um alcoólatra amanhã. E por fim, eu termino dizendo assim, a minha vida é tão feliz com Cristo, com tudo, apesar das provações e tudo mais, como você falou, né? Que eu quero vivê-la 100%. Até é triste quando eu tenho que dormir, porque é tão agradável viver, é tão bom. Então, se eu estou querendo comemorar, eu quero estar com a minha consciência plenamente lúcida para curtir cada segundo da comemoração. Mas se eu bebo e perco a consciência, que graça tem nisso? Então, mas é com muito respeito, Tiago, e admitindo para o nosso público que há muitos teólogos, conhecedores da palavra, que discordam de mim. Você está muito focado nessa parada de alimentação. De se cuidar do seu corpo, e a gente vê as mudanças visíveis e tudo mais. Aí você deu um exemplo aí, o café sem açúcar. Sim. O café com açúcar é bom? Em termos de gosto? Sim. Em termos de saúde? Não, em termos de saúde, não. Não. Então, como você falou o seguinte, é igual o cara que está acostumado a tomar muito café com açúcar, quando você dá o café sem açúcar, ele fala assim, tá amargo. Então, a mesma coisa é a bebida. Quem está acostumado a tomar realmente vinho, você tomar um suco de uva, tem suco de uvas tão gostoso aí, ele vai achar sem graça. Mas ele vai achar sem graça, assim como aquele camarada que é acostumado a melar tudo, quando ele toma água, não tem graça nenhuma. Só tem graça quando é um refrigerante, que é melado. Ou seja, o açúcar... Qual que é o grande problema do açúcar? Ele vicia. Vicia mais que cocaína. E qual que é o problema da bebida alcoólica? Tem um pouco disso também. Então, mas aí que entra o ponto. Porque aí, se a gente for entrar na questão de ser viciante, tá? E não no álcool em si, você tem muitas outras coisas que são viciantes para pessoas diferentes. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. Para alguns, cara, assistir uma série na TV vicia. Isso aqui é um baita gatilho para mim. Né? E eu falo, se eu assisto série, se eu vicio aqui, então eu também não vou tomar um vinho porque eu vicio. A lógica, eu acho que assim, cada um tem a sua vulnerabilidade. Mas aí que entra aquela questão, entendeu? Que eu falei, letra A, o risco. Você vai pagar para ver? Dizem que jogo de azar vicia tremendamente. Exato. Mas pode ser que eu vá lá, jogue um pôquer e não vicie. Eu jogo e gosto. Eu jogo, mas eu vou arriscar. Eu jogo todo dia já há 10 anos e paro de quiser. Exatamente, eu vou arriscar. E segundo, é a questão que eu falei do exemplo. Sim. Pode não viciar para mim. Isso é muito importante. Mas pro meu filho... Mas eu acho que se fosse para decidir alguma coisa, eu acho que por causa do exemplo e pelo constrangimento de alguns e por ativar às vezes o plano dos outros, eu acho que realmente seria melhor que não. Seria melhor que não. Eu fico um pouco na ótica da lucidez, assim, ó. Eu bebo, sim, mas, cara, nesse ano, de verdade, se eu bebi em 3 ocasiões, foi muito. Por semana? Não, no ano inteiro. E uma delas foi, tipo, o seu casamento. Meu casamento nem teve bebida alcoólica, foi super... Não, eu bebi no seu casamento. Eu levei um coquetel, assim, e bebi. Que isso. Lá tinha vinho, Kaique. Igual no casamento aqui. Mas uma coisa que eu me prendo muito, a parada da lucidez... Eu gosto tanto da minha realidade que eu não quero sair dela. Aí eu fico um pouco nisso. Mas é isso mesmo, a galera que usa drogas ou bebe, muitas vezes é pra fugir da sua realidade. Eu gosto tanto da minha realidade que eu não quero sair dela. Aí eu evito beber. Cara, é verdade. Eu lembrando agora, momentos que eu quis fugir da minha realidade, eu quis beber. Você vai usar... Não, e vou até falar mais... Se eu fosse ateu,
eu seria o cara mais drogado e bêbado do mundo, porque, como dizia Albert Camus, a lucidez dói. E o que é a lucidez pro ateu? Não existe Deus, não existe salvação, não existe nada, eu vou morrer, eu sou apenas um cadáver adiado que procria, como dizia Fernando Pessoa, quer dizer, eu faço sexo, mas vou morrer. Então, sabe, por isso que, voltando para a questão do milagre... Fico pensando nisso também. É imprescindível que nós conversemos sobre a vida de Jesus, porque ela que me dá uma lucidez que não entra em desespero. Porque ainda que eu morra, essa vida é apenas um ensaio, sabe? E a coisa mais linda também, o melhor dele vem depois.